Olá pessoal, meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós daremos continuidade na nossa aula sobre a África, falando sobre aspectos de população, de economia e de política. Todos nós sabemos que a África é um continente muito populoso, e que no futuro será ainda mais populoso. As projeções de crescimento populacional para a África nos próximos 50, 100 anos são pavorosas. Pavorosas por quê? Porque a condição socioeconômica da África ela é muito ruim quando comparada com outros continentes. Então a gente tem países com mais de 100 milhões de pessoas, como Nigéria, como Etiópia, o Quênia, e são países que não têm condição de suportar toda essa população, na condição de fornecimento de água, de saneamento básico, o que é um problema muito grande no contexto africano ainda. Vamos dar continuidade falando sobre onde começa a história da África. Então a gente sabe que o nosso continente americano foi colonizado por europeus, ok. E quem colonizou a África? Aqui na América a gente teve uma colonização anglo-saxônica ao norte, Canadá, Estados Unidos, e latina, espanhola, portuguesa principalmente, aqui na América do Sul, ou a América que a gente chama também de América Latina. Então, e lá na África, quem foram os principais usurpadores dos recursos que a gente teve lá? Isso mesmo, porque eles não deixaram assim muita coisa consolidada dentro da África, deixaram menos coisa consolidada dentro da África do que deixaram aqui pra gente. E olha que só deixaram estupro e desolação aqui na América do Sul praticamente. Então, em verde a gente encontra as possessões francesas. Você vai assistir um jogo de futebol sobre Copa do Mundo e tal, você vai ver que a seleção francesa, atual campeã mundial, por sinal, ela é formada por uma população negra muito grande. Por que é há uma grande população negra dentro do território francês? Eles colonizaram grande parte da África, que tem cor de pele predominante negra em grande parte dela, muito embora, por exemplo, a Argélia seja pertencente à África branca. O Zinedine Zidane, um jogador de futebol muito conhecido, da França, ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele é branco, e ele é argelino. Então muita gente, quando pensa na África, sim, pensa apenas na população negra, o que é um grande equívoco. Então a gente tem uma população africana muito forte dentro da França, em função dela ter explorado com muita intensidade o continente africano. E daí eles acabaram se tornando nações muito pobres e que acabam dependendo de ajuda, muitas vezes, da França. Imagina, o seu país foi destruído por outro país, e aí você sabe falar aquela língua, você vai querer migrar do seu país que deu a origem ali dos problemas para o teu país, procurando uma vida melhor naquela origem lá, certo? Então, alemães também estiveram por ali, Tanzânia, Namíbia, República Democrática do Congo a gente tem possessão belga, lá na Itália, na Líbia e na Somália a gente tem os italianos fazendo parte, os ingleses fazendo parte aqui do Egito, uma das principais colônias deles, Então a África do Sul, então são países que falam a língua inglesa. Isso é até um aspecto positivo para a economia deles hoje, porque coloca eles à frente de muitos países no ramo de negociações. É mais fácil negociar com um país que fala a língua inglesa do que com um que fala o chinês, do que com um que fala português. Então isso acaba colocando alguma vantagem para eles. Óbvio que não é o único item que é levado em conta quando se trata de exportar um produto, alguma coisa assim. Mas a língua inglesa é muito importante para a ascensão econômica da África do Sul, por exemplo. Então a influência inglesa acabou se transformando numa coisa menos pior do que as outras línguas que não necessariamente abriram um leque tão grande de negociações assim depois. Muitos países dependem de ajuda externa, muitos países têm baixíssimo valor agregado nos produtos que conseguem produzir. Então as coisas saem sem lapidação, o diamante sai sem lapidar, o ouro sai sem derreter, o minério de ferro sai sem nenhum tipo de manufatura. É um lugar extremamente miserável porque não consegue de jeito nenhum agregar valor nos produtos que saem dali. Então essa é uma grande dificuldade da África. Extremamente dependente de países da Europa, extremamente dependente, claro, depende de ajuda, coitados, mas porque foram extremamente explorados pelos europeus. Então a gente hoje vai na Europa, olha lá, ai que bonito aqui, muito legal, ai que legal, tem ouro, olha que imagem bonita desenhada dentro de uma igreja, mas assim, houve muita exploração
na América e na África para fazer da Europa esse lugar que ele é hoje. Hoje o europeu que nasce lá, ele nasce evoluído socialmente, educacionalmente, e ele consegue entender o que aconteceu no passado. Então ele não tem culpa do que aconteceu lá no passado, mas se ele vive melhor, vive porque algum lugar do mundo foi explorado. E esse sentimento de dívida muitos europeus hoje têm. Então isso é muito importante ressaltar sobre a cultura europeia atual, certo? Vou falar um pouco sobre os aspectos econômicos minerais da África. Então esse mapa aqui feito no PowerPoint mesmo, ele é o que a gente tem para falar um pouco sobre a questão da mineração na África. O que nós temos lá? A gente encontra uma bola bem grande de petróleo em cima da Nigéria, em cima de Angola, em cima de Argélia, Tunísia, então Líbia, que são grandes países produtores de petróleo dentro do continente africano, tá? Aí essas estrelas representam a exploração de diamante. A gente vai ter bastante aqui em Serra Leoa, na República do Congo e na África do Sul, um destaque bem grande na produção de diamante. A bola vermelha destaca a produção de ouro. Aqui eu botei em cima de Togo, essa região aqui do oeste da África, tem bastante produção de ouro. Não consigo representar todos eles, eu poderia ter feito mais bolinhas, mas a África do Sul e essa região oeste aqui se destaca muito na produção de ouro. E o minério de ferro, que está representado por esse retângulo aqui, a gente vai ter em grande escala dentro da Tanzânia e dentro da República Democrática do Congo, que são países aí que têm uma característica de solo, eu vou dizer, semelhante ao estado do Pará, que é riquíssimo em minério de ferro, certo? Então eles também são riquíssimos em minério de ferro e isso não leva eles a um grande desenvolvimento econômico. Então a presença de recursos minerais na África é como se fosse uma grande desgraça, que não leva eles à evolução e sim ao contrário. A manutenção de guerras dentro do território africano muitas vezes é do interesse do cara que explora esse mineral e agrega valor depois. O filme Diamante de Sangue é um excelente filme para tentar entender um pouco melhor essa questão do relacionamento econômico dos europeus com a África. É extremamente exploratória e é extremamente importante para o cara que vai receber na ponta lá o diamante, que a guerra seja mantida dentro do país. Então a gente vê o mesmo lado que apoia o exército apoiando os paramilitares. Então quase todos os filmes sobre a África são bem tristes nesse sentido. Tem O Último Rei da Escócia, um filme muito bom também, que embora fale do último rei da Escócia, é um médico escocês que vai para dentro de um país africano. Temos também o Capitão Phillips, que mostra uma realidade bem interessante ali da Somália, é um filme muito bom também. Tem Lágrimas de Sol, que é um filme muito, muito triste, que se passa ali dentro do território africano também. Eu não vou lembrar de todos agora, mas a gente tem uma postagem no site chamado Sugestões de Filmes e Séries e tem um item lá sobre a África, mostrando sobre situações de lá. Ai meu Deus, agora esqueci, no Mar Vermelho também tem um filme que se passa é recente do Netflix, com eles retirando judeus de dentro de países africanos ali, é um filme bem recente. 11 horas, os soldados secretos de Benghazi, uma coisa assim também, sobre a Primavera Árabe. É um filme interessante ali sobre a Líbia. Desculpa eu não falar o nome do filme correto, porque no meu planejamento mental aqui não ia falar de todos esses filmes não. Mas se você olhar na lista dos meus filmes recomendados, tá lá. Vamos adiante. Agropecuário, onde é que estão os melhores solos da África para produzir, commodities? As commodities são em grande escala produzidas na parte oriental, voltada para o Índico. Essa parte do maciço da África Oriental, ali a gente tem chuva, a gente tem um solo rico, e uma grande capacidade de produzir milho e soja, o que não tira a fome do povo que está ali. Então, grande parte das commodities produzidas no mundo são direcionadas para países mais ricos, a China, os Estados Unidos são grandes compradores das commodities. E quem está na produção não necessariamente tem o que comer. É muito triste que isso aconteça, mas essa região aqui acaba produzindo bastante milho, bastante soja, gêneros agrícolas desse tipo. Vinho, aqui a gente vai ter vinho, aqui a gente vai ter coisas de maior valor agregado, porém que não alimentam muitas bocas no contexto africano. Amendoim e cacau nessa região aqui.
né? Produção de café também é forte nesse contexto. Aqui, vamos pensar que isso aqui está grudado no Nordeste aí, há 150 milhões de anos atrás. Então, uma característica muito parecida climaticamente e geologicamente falando com o lado brasileiro aqui do Nordeste, a produção de amendoim, cacau, cana, tudo isso é bastante provável a produção nessa região aqui. Ao norte do Sahel, lá em cima a gente vai encontrar uma produção moderna, né, uma produção com técnicas de irrigação, né, tanto do Rio Nilo quanto da região ali da Argélia, da Tunísia, da Líbia, que se não fizer extração de água subterrânea para plantar, né, vai ter que importar todos os alimentos de outros países. São países que produzem gás, são países que produzem petróleo, mas pegar todo o dinheiro e investir em comida não dá. Então eles criaram sistemas de irrigação para ter a própria produção de alimentos. E aqui a gente tem, logo depois da produção de alimentos, né, o índice global de fome, infelizmente. Tá? Então aqui a gente tem o índice da ONU, né, sobre fome. O que é o mapa da fome? O mapa da fome mostra lugares do mundo que tem mais de 5% da população em situação de fome, que não consegue consumir 2.000 quilocalorias por dia. Tá? E os lugares que não estão na cor branca têm algum tipo de problema, né, que chame um pouco mais a atenção. E claro, o lugar que mais isso chama atenção é na África. Tá? Essa África, e principalmente a África mais ao centro, ou a gente tem dados péssimos ou a gente tem dados insuficientes. Onde que a gente tem dados insuficientes, tanto para gerar IDH, como para gerar qualquer indicador, é porque normalmente a gente tem um governo muito complicado e normalmente a pobreza acaba sendo bem grande nesses lugares. É o caso, por exemplo, da Somália, do Sudão do Sul. Aqui é um país jovem, né? Um país que surgiu em 2012, mas isso não melhorou sensivelmente as condições de vida lá de quem vive tanto no Sudão quanto quem vive no Sudão do Sul. Ainda muitos problemas socioeconômicos por ali. Essa foto aqui é uma foto muito triste, uma foto tirada na Somália, né? Por um fotógrafo que foi altamente premiado por ter tirado essa foto. Ele tentava levar o recado de, olha, ajudem a África, e as pessoas acabaram ajudando muito ele, o fotógrafo que fez a foto. Tá? Ele foi premiado e tal, não conseguiu conviver com isso, muita gente consegue conviver com isso, ele não conseguiu, né? E ele acabou se matando, né? Então, uma história bem triste por trás dessa foto aí, porque o fotógrafo acabou morrendo também, né? Não que a pessoa que está, né, representada na foto não tenha morrido, mas é uma foto muito triste, um reflexo de uma pobreza e de uma seca muito forte que vive a Somália. Tá? Então, isso aqui é uma foto para a gente lembrar que o ser humano ele domina bastante coisa na Terra, mas ele não é o dono da Terra, né? Ele é um dos elementos que vive sobre a face da Terra, mas que em situações de falta de alimentos ou de guerras, né, a gente pode ver esse tipo de cena lamentável acontecendo aí. Divisão regional. Então aqui a gente tem a região do chifre da África, leste africano, sul africano, região central, região oeste e região norte. Tá? Então tem várias coisas aí para diferenciar os territórios africanos. Grande coisa a gente já acabou falando. Desculpa quando eu transfiro para o Data Show aqui, Data Show não, para essa TV, né? Acaba dando uma desformatada aqui, eu não tinha visto antes. Falar um pouco de alguns países. Né? A gente tem alguns países que se destacam no contexto atual dentro da África porque são, por exemplo, envolvidos com a Primavera Árabe. É o caso da Líbia, né, que acabou matando aí o ditador Muammar al-Gaddafi, né, que acabou morrendo aí no contexto da Primavera Árabe. Temos o Egito, que é um país que além de ter as pirâmides, tem todo um contexto autoritário aí, que na época é governado por Hosni Mubarak, né, que passaram por revoluções. A Tunísia também passou por uma grande revolução dentro do seu território, né? Então são países do norte da África. Em geral, os países do norte da África branca, islâmica, eles têm uma qualidade de vida melhor do que os do sul. Tá? A proximidade da Europa, né, o próprio islamismo como uma religião une bastante esse grupo, né, dentro da maneira que é possível, né, num contexto econômico um pouco melhor ali por conta do petróleo, tá? O petróleo que deixa a coisa melhor no norte da África. Ao sul do Sahel, a gente vai chamar atenção para a África do Sul, né, que é o país mais desenvolvido, mais industrializado, vamos dizer assim, de toda a África,
A Nigéria é o mais populoso, tem mais de 200 milhões de habitantes. A África do Sul é o mais industrializado, é o que fala a língua inglesa. É um país que tem muito carvão mineral, né? Passou antes ali o slide de recursos minerais, esqueci de falar, recursos energéticos, minerais, né? Que o carvão mineral ele é um hidrocarboneto, enfim, né? Mas que a África do Sul se destaca bastante. Eu vou falar de Angola porque Angola fala português. Angola teve uma intervenção da ONU em 88 e 89 com participação do Brasil. E se você olhar aqui, tem pessoas com apenas uma perna, certo? Representadas no slide. Por que isso simboliza Angola? Porque Angola é o país do mundo que mais tem minas terrestres per capita. Tá? Tem mais de uma mina terrestre esperando para cada angolano ali. Né? Tem mais minas terrestres do que pessoas dentro de Angola. E por que isso aconteceu? Porque a Guerra Fria só foi fria entre Rússia e Estados Unidos. Dentro da América do Sul e dentro da África, a gente tinha ditadura em nome do capitalismo, ditadura em nome do socialismo. Né? O sujeito estava com um M16, com um AK-47 na mão e nem estava nem um pouco preocupado com o que estava defendendo. Então hoje tem muita gente que fala porque os ditadores são todos comunistas ou os ditadores são todos capitalistas. A África é pobre pra caramba. Eu posso garantir para vocês que tanto o capitalismo quanto o socialismo gerou muita pobreza, muita morte dentro da África. E Angola não foi diferente. Tá? Passaram por uma intervenção da ONU, depois dessa intervenção passaram a ter um crescimento econômico bem interessante, mas ainda muitas minas terrestres precisam ser retiradas do território africano para que ele se torne apto a ter um grande desenvolvimento econômico dentro do contexto africano ali, que poderia colocar Angola numa situação de protagonismo, mas as minas terrestres elas atrapalham muito e a ONU até hoje está lá tirando as minas terrestres. Isso me faz lembrar um filme chamado Mine, né, que é um filme sobre a Dinamarca, na verdade, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde os dinamarqueses obrigam adolescentes alemães a retirar as minas terrestres antes de sair do país. Pensa, adolescentes que nem estavam muito preocupados com o que Hitler queria, eram obrigados a ir para a Dinamarca para guerrear, né? Só que daí a Alemanha largou muitas minas terrestres nas praias dinamarquesas e aqueles últimos que estavam por lá tiveram que retirar todas as minas. Em Angola ninguém deu bola. A África quase ninguém dá bola, então tá cheio de problema lá e ninguém no Ocidente praticamente nem enxerga que eles existem. Então são poucas pessoas que enxergam os problemas africanos. Acho que vale a pena assistir as séries, os filmes que retratam a África para ver se alguma coisa acontece, melhora para o lado deles lá. Tá? O respeito, pelo menos, do Ocidente com relação ao que acontece na África. Tá? Mas isso que eu falei antes sobre a Guerra Fria é muito importante, gente. A Guerra Fria foi fria entre os bonitões, Estados Unidos e Rússia, porque ali o pau comeu, ali morreu um monte de gente, continua morrendo gente em nome da tal da Guerra Fria, do capitalismo, do socialismo, que as pessoas ficam discutindo como se fosse o único problema. Eu nunca vi um país de fato socialista, comunista, para valer no mundo. Mais perto que pode chegar aí, a Coreia do Norte. Então assim, ali na África é uma zona, seja capitalista, seja socialista, então se liga. África do Sul, país que mais merece atenção ali do sul da África em função da sua atividade econômica, ser conhecido, sediou a Copa do Mundo 2010, então é um país aí um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, mais parecido com os países que a gente conhece aqui do Ocidente, do ponto de vista industrial, da produção econômica, muito ligada à Inglaterra. Você tem fábrica da Mini ali, ou de produtos que estão ligados à produção do Mini Cooper, da Land Rover. Você tem muitas grandes empresas britânicas dentro do território sul-africano. Temos como principal dia do país o dia do primeiro dia do governo de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi uma pessoa que ficou presa durante muito tempo dentro dos contextos de governos autoritários brancos dentro da África do Sul. E infelizmente muitos seguidores de Nelson Mandela não seguiram exatamente os passos dele e acabaram se transformando numa super elite negra autoritária dentro da África do Sul. Isso mesmo, a África do Sul hoje tem muitos problemas ainda, é governada pela maioria negra, porém ainda existe uma diferenciação entre quem está no governo e quem não tem nada. Tá? Então isso continua, diminuiu a desigualdade? É óbvio que diminuiu. A desigualdade, mas continua sendo um país muito problemático, a África do Sul. A cidade de Joanesburgo, que não é a capital, muita gente pensa que é a capital, nós temos 3 capitais dentro da África do Sul, a cidade do Cabo, Bloemfontein e Pretória,
E a cidade de Joanesburgo, assim como São Paulo, nunca foi capital. Quer dizer, talvez até já tenha sido capital. Mas é a maior cidade do país e ela hoje não é capital. Tá? E a cidade de Joanesburgo é muito parecida com a cidade de São Paulo, né? Desde a parte bonita, a parte das favelas, a parte do relevo, muita coisa de Joanesburgo lembra a cidade de São Paulo e vice-versa. Tá? Então essa foi a aula sobre a África, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e curtir a página, curtir esse vídeo, por favor. Muito obrigado, até a próxima!